O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse à CNN que a reeleição não deu certo no Brasil, que os abusos são muito grandes por quem está no poder e que isso pode levar à falta de escrúpulos. Fernando Henrique defendeu o mandato único de 5 anos. Vamos ouvir. Eu era favorável à reeleição, mas eu hoje, olhando para trás e vendo o que aconteceu, eu acho que nós agravamos uma tendência brasileira que é de abusar do poder. Eu acho que é melhor. Eu acho que 5 anos é um bom período para o presidente e para os outros também. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, a reeleição não funcionou no Brasil, deve ser substituída por um mandato de 5 anos. A introdução hoje é do Tiago. Tiago, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Nada funciona direito no Brasil, não é, Rafael? Infelizmente, nós temos essa situação hoje, principalmente com o Poder Executivo Nacional, que muito tem gerado da oposição, e obviamente que Fernando Henrique Cardoso é um dos líderes dessa oposição, uma série de contradições. O próprio Fernando Henrique Cardoso é o maior beneficiado da história do país e o seu partido, o PSDB, o maior beneficiado politicamente da história do país, com o Instituto da Reeleição. Vamos nos lembrar que, por exemplo, em São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin não só foi vice-governador de Mário Covas, como também, por 2 vezes, foi governador seguidamente do estado. Ou seja, uma atitude do final dos anos 90 ainda influi na política nacional e de forma decisiva. Por que de forma decisiva? Porque temos problemas nos governos, nos primeiros mandatos de um governante que busca a reeleição. Porque o primeiro ano é de aprendizado sobre a máquina e no último ele já está em campanha. Por isso ficam 2 anos de um real governo, de uma real governabilidade ou de intenção de governar. Esse é um problema sério e gravíssimo. Fica muito mal, é claro, na boca de Fernando Henrique Cardoso, que criou esse monstro, infelizmente, e sabe-se, e suspeita-se, inclusive, que teria sido nos debates sobre a reeleição, que teria sido germinada a história do mensalão, da metodologia de compra de votos. Então nós temos um problema no Brasil. É também a hipocrisia da oposição, é a hipocrisia também do centro-esquerda. Porque eles criaram o Instituto da Reeleição, eles usufruíram, gozaram do Instituto da Reeleição e agora que existe um opositor, eles são contrários à reeleição. Particularmente, eu concordo com a fala. Não sei se concordo com o tempo, não sei se 5 ou 6 anos. Eu concordo com a fala, mas não na boca de quem é um opositor. Por uma razão, nós precisamos culturalmente parar de reanalisar o país por motivos pessoais e interesses políticos. Sempre fui contrário a isso. Na área penal, da justiça penal, serei mais ainda, principalmente questões estruturais de Estado. Gisele, bom dia. Bom dia. Complementando a sua fala, Tiago, a primeira confusão que se tem quando se discute reeleição é justamente o que seriam os critérios objetivos, ou seja, uma discussão técnica, jurídica relativa à reeleição e da ciência política, com as questões subjetivas. E neste caso, usam-se questões subjetivas para fundamentar uma mudança objetiva. Então, qual é o medo e qual é o fundamento principal dessa fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Tem nome e sobrenome, é Jair Bolsonaro, reeleição em 2022. Essa oposição, Tiago, que é pífia, é que vai reeleger o presidente em 2022. O próprio presidente falou naquele vídeo que foi publicado naquela reunião ministerial, ele nem sabia que inclusive que essa reunião seria publicada, ou seja, que todas as pessoas teriam acesso, e naquela situação ele disse, não estou preocupado com reeleição. O que nós precisamos é ter políticos que não estejam preocupados com reeleição, políticos que não estejam preocupados com o poder, com se manterem no poder. Nós precisamos eleger pessoas que queiram efetivamente pensar o país, o Estado, os municípios, que queiram efetivamente fazer um governo de
de Estado e não um governo pensando somente em eleição, em reeleição, em formar essas castas, formar essas situações que acabam realmente causando corrupção. Corrupção, abuso de poder, isso tem que ver com caráter, não tem que ver com regras objetivas de reeleição. A reeleição é hoje a situação definida em lei, que foi definida, inclusive, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Esses votos tinham preço, Thiago, você se lembra, na época, R$200 mil por voto a favor do projeto, então, da emenda constitucional que autorizaria a reeleição, emenda 5, se não me engano, que autorizaria a reeleição do próprio presidente em exercício, que era, então, Fernando Henrique Cardoso. E depois, então, do seu mandato, do mandato de Lula, do mandato de Dilma, agora que há essa possibilidade real, pelo aumento constante da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, da reeleição do presidente, então agora ele vem a público para dizer que a reeleição não foi boa. Reeleição não é um assunto para se discutir de forma tão casuística, de forma tão pontual, e aí sim, corroborando inclusive o próprio fundamento do presidente com relação a abuso de poder. Então, quer-se tirar uma pessoa que não agrada essa oposição do poder e aí volta-se com essa discussão de reeleição. Reeleição é um assunto sério, precisa ser discutido com profundidade, com técnica, afastando-se as questões subjetivas, ou seja, a reeleição não pode ser discutida porque este ou aquele deve ou não ser reeleito. A reeleição é um instituto de Estado. Mais uma vez, faço aqui minha crítica, Thiago, essa Constituição precisa ser revista. Eu recuperei uma reportagem aqui do dia 20 de outubro de 2018, da revista Veja, ou seja, durante a campanha eleitoral, a última, nacional. Bolsonaro diz que vai propor fim da reeleição para presidente. O candidato do PSL disse que, se aprovada pelo Congresso, a medida já teria validade para ele próprio. Outra proposta seria reduzir o número de parlamentares. Nós estamos fadados a uma discussão sempre casuística, ou seja, o indivíduo que chega ao poder esquece esse assunto e quem está na oposição quer acabar com a reeleição. Se há troca, quem pediu o fim da reeleição é a favor da reeleição e vice-versa. É assim que a banda vai tocar daqui em diante? Aos amigos tudo, aos inimigos nada. Esse é o velho problema brasileiro e é por isso que eu, diversas vezes no debate aqui com a Gisele, coloquei até questões constitucionais, quando eu digo, não existem só tribunais de exceção. Existem também interpretações de exceção, existem também posições políticas de exceção, que não são reais, que não são objetivas. A Gisele usa muito um termo do processo civil que me agrada muito, né, que é o critério objetivo e o subjetivo, que eu gosto de fazer uma análise mais para o lado constitucional, político, mas a Gisele está certíssima nesse aspecto. Eu discordo apenas da questão do Bolsonaro, porque ele quer a reeleição. Ele faz parte do problema. Eu só não acho que quem tem que vir a público dizer isso seja o Fernando Henrique, porque ele é o criador do problema. Eu entendo as palavras do Fernando Henrique, eu concordo com elas. O problema é o seguinte, não concordo que agora, onde a oposição tenta se unir e não vai conseguir, principalmente, nós sabemos, por causa de um partido fundamentalmente, a oposição vai tentando se reunir e agora quer um instrumento para tirar quem? O Bolsonaro do poder numa possível reeleição. Bolsonaro, que obviamente é um hipócrita, mentiu para variar um pouco, mas não é para variar um pouco ele, Bolsonaro, porque é o modus operandi de todo político brasileiro. São várias tentativas espúrias, né, Thiago? Sim, Primeiro, sim. A tentativa de caçar a chapa do presidente, a chapa do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão. Agora, essa situação de discussão de reeleição. Gisele, essa eu não sei bem. Essa eu não sei bem, eu não conheço o processo. Eu sei que haviam acusações muito graves de usos indevidos de dinheiro, né, na questão de campanha. É a lei, aí a lei tem que ser aplicada. A minha preocupação aqui é política. Nós não podemos mais aguentar políticos que vão para as eleições prometendo uma coisa, chegam, sentam no trono, e não no trono figurado, no trono mesmo do rei, e mudam de opinião e silenciam sobre isso. Esse é o meu problema. Exemplo, olha, veja a minha postura hoje. Sou totalmente contrário a esse tipo de discussão para almejar tirar Jair Bolsonaro das eleições de 2022. Totalmente contrário. Okay. Como eu era contrário às interpretações de ocasião do Supremo sobre a prisão em segunda instância. Claro. Que eu acho que a gente tem que discutir, mas nunca de ocasião. Por quê? Exato. Fizeram para prender o Lula. E agora querem mudar
para tirar o Bolsonaro. Está errado dos dois lados. Tiago, eu fui fazer um estudo histórico, claro que rápido, para justamente entender qual é a história nas nossas constituições, já que você falou do assunto constitucional, com relação especificamente à reeleição. E, Tiago, a discussão é totalmente casuística. Nós já tivemos todos esses regimes ao longo das nossas constituições, ou seja, desde a República Velha. Isso é uma discussão que sempre vem à tona justamente porque sempre tratada de forma casuística. Então, é o critério subjetivo do interesse que acaba fazendo valer a questão objetiva. Então, ninguém até hoje sentou e realmente discutiu e debateu reeleição por seus critérios e aspectos técnicos, ou seja, no interesse do país, no interesse do Estado. Sempre há essa discussão, sempre há esses conchavos. Então, é até interessante estudar. Eu fiz até uma tentativa de trazer para o debate, mas a cada Constituição há uma alteração, há uma discussão. Nós já tivemos regimes de 4 anos, já tivemos vedação de reeleição, já tivemos a mudança para 5 anos e sempre por questões históricas do político que então iria ocupar o cargo da presidência da República. Isso é péssimo. E num momento muito grave, porque se nós formos calcular até 1988, que é a promulgação da Carta Brasileira, nós, naquele século, no último século, quase metade desse tempo nós vivemos ditaduras. Ou seja, nem mesmo o que estava estabelecido nessas cartas federativas, nessas constituições federais, nem mesmo houve a possibilidade de vivenciar isso para ver se dava certo. Porque você tinha 4 anos, você podia ter até 8 anos e vinha um golpe militar. Ou vinha por Getúlio, ou vinha pelos generais. Ou seja, nós somos um país de uma democracia muito jovem, porque a nossa estrutura nunca pôde ter experiência. Vamos chamar de experiência da estrutura. Por exemplo, quando você fala da Constituição da República, que nós precisamos repensar a Carta, eu acho que tudo sempre deve ser pensado. Eu só acho que nós estamos vivendo pela primeira vez, num período de 120 anos, e aí pego do início do século passado até agora, um momento onde uma Constituição perdura. E isso daí é muito perigoso agora, porque nós nunca tivemos isso antes. Né? Em 30 já tomba, depois tomba em 64, se agrava em 68, dezembro de 68. Nós sempre tivemos esses problemas. O ponto que eu ponho, por isso que eu sou contrário a qualquer debate constituinte mais alargado, é porque essa Constituição precisa amadurecer. E o problema não está na Constituição, está na interpretação de ocasião que se faz dela e o mais grave, problemas estruturais brasileiros, que não nos permite colocar em prática o óbvio. Porque Thiago, seja direito... Perdão, Rafael, perdão. Não, só para jogar um pouquinho para a Gisele... eu também quero fazer mais uma provocação. Pois então, não, Rafael, então desculpa. vai ser melhor que a minha pergunta, por favor. Na verdade, eu queria, Tiago, trazer para o debate mais um aspecto interessante da reeleição que justamente complica mais essa situação. A gente estava discutindo a PEC da reeleição presidencial, mas existe também em tramitação e há um movimento muito forte no Congresso pela possibilidade também de uma outra PEC que permitiria a recondução de presidentes da Câmara e do Senado. E é nisso que estão trabalhando fortemente atualmente o presidente Rodrigo Maia e também o senador presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ontem, inclusive, ou antes de ontem, houve um jantar na casa da senadora Cátia Abreu, do qual participou quem? O ministro do STF, Gilmar Mendes, e a pauta da discussão era justamente essa, a possibilidade de recondução. Isso porque a Constituição veda a recondução, então cada presidente tem um mandato de 2 anos da Câmara e do Senado. O que é muito estranho, por quê? Porque Rodrigo Maia está na presidência da Câmara desde quando? Desde 2016. Ele fez um mandato tampão desde a renúncia de Eduardo Cunha, foi eleito para 17 e 18 e depois eleito novamente para 19 e 20. Então, veja como essa questão de reeleição é absolutamente casuística no Brasil e, na teoria, a prática é outra. Por quê? Rodrigo Maia, embora não haja a recondução e agora tenta-se passar essa PEC rapidamente, e qual é a justificativa, Tiago? Porque eles estão trabalhando bem, apoiando o governo, e se
houver uma substituição dessas presidências, haverá então um prejuízo nas discussões das reformas. Então, veja como há uma grande confusão. Mais uma vez aqui só colocando que a nossa Constituição, e aí concordo, você fez uma ponderação muito interessante com relação ao fato dela precisar perdurar um pouco mais. Somos realmente uma democracia muito jovem, estamos aprendendo. Mas veja como há tantas incongruências, o discurso é um, a prática é outro, o debate se perde em questões subjetivas, tenta-se combater abusos de poder com impedimento de reeleição. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Abuso de poder é mau caratismo. Corrupto é gente criminosa que tem que ser afastada da sociedade, não só da política. Gisele, eu tenho uma impressão que a gente adora mudar a regra do jogo aos 44 do segundo tempo. Pois é. Né? Bom, agora a bola está com o meu time e vale gol de mão. O que está acontecendo no Brasil é isso, e há muito tempo. E há muito tempo. Você sabe muito bem, eu não sou nem um pouco lulista. Mas você não pode mudar uma interpretação constitucional para pegar uma pessoa. Você não pode querer mudar a Constituição da República para impedir que o adversário político se reeleja. Isso não é sério. Isso está errado. A Constituição da República precisa ser protegida. Ela precisa ser, enfim, posta em prática. Eu falo sobre isso, Gisele, por quê? Eu sempre, muito por causa da minha área, ouvi falar sobre a alteração do Código Penal, a alteração do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais. E eu sempre me posicionei da seguinte forma, eu falei, olha, nós podemos discutir para alterar essas leis, só que antes nós vamos colocá-las em prática, para ver se funciona, porque até agora ninguém respeitou nada disso. Pois é. Né? Então nós vivemos um país totalmente de ocasião, aonde nós olhamos boas falas, porque materialmente a fala do presidente Fernando Henrique é boa. É boa. O problema é, ele é o causador disso. E o partido dele domina o principal estado da federação com base nessa legislação, nessa emenda constitucional. É a 5, né? Acho que é a 5, eu não lembro bem qual o número da emenda constitucional que altera o dispositivo. Acho que é a 5. Foi discutida na 4, mas foi alterado na 5. Ou seja, materialmente, ele está certo. O problema é que nós sabemos o porquê que ele está falando isso. Pois é subjetivo. Está falando isso para impedir a reeleição do presidente. Da mesma forma que eu não consigo entender quantos Gilmar Mendes existe no Brasil. Porque ele está jantando com o Fernando Henrique, com o Bolsonaro, com o Rodrigo Maia. Gente, juiz de Suprema Corte deve ter autocontenção, não fazer política. É uma posição minha, embora no Brasil se permita isso muito. Julgar virou o bico. Eu sou contrário. Eu sou contrário a isso. Sempre fui e sempre serei contrário a isso. É só nós vermos, a gente vive uma comoção mundial por causa da morte da juíza Ruth Ginsburg nos Estados Unidos. Vejam só o que a Suprema Corte americana, que nós criamos aos moldes da americana, a nossa, porque Rui Barbosa traz, inclusive, o nome de Estados Unidos do Brasil com um tipo de Suprema Corte como a americana, vejam só a postura deles. Ok. Mas eu gostei da sua colocação, Thiago, porque, na verdade, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Eles estão tentando postergar para depois do resultado das eleições a possibilidade do presidente de nomear a nova pessoa, o novo magistrado que vai ocupar esse cargo, justamente para retirar do presidente Donald Trump. Não. Mudam as situações. Então, esse daí é um pedaço da história. Existe uma gravidade pior. Obama, quando está já saindo e Trump vai substituí-lo, Obama consulta o Senado para saber se ele deve indicar ou não. O líder republicano do Senado fala, não, aguarde, é o próximo presidente que tem que nomear. O Trump morre a juíza Ginsburg, ele quer nomear rápido e quem apoia ele? O senador que tinha dito não para Obama. Mas, esses são... Veja como é casuístico, tudo errado. Veja como a subjetividade compromete a objetividade de instituições que são absolutamente importantes. O Instituto da Reeleição, ele é extremamente importante, precisa ser discutido, precisa ser definido para trazer segurança jurídica, para trazer estabilidade para o país. Mas veja que não é uma exclusividade nossa. Também nos Estados Unidos, guardadas as diferenças, a discussão repousa na mesma questão, a questão absoluta da subjetividade e dessa briga de poder, ou seja, é o poder pelo poder e não o poder para servir ao povo, para servir ao Estado. Não, e a covardia, né, Gisele? Porque, por exemplo, o Trump, o que ele
pretende ter um 6-3 de conservadores contra progressistas, enquanto a Suprema Corte Americana tem um histórico de absoluto equilíbrio, sempre fica no 5-4. Uma hora progressistas, outra hora conservadores. E eles não jantam com políticos, não fazem lives. Não tem. Agora, só para outro sistema. Vida política e então, tornam eles se dão entre eles. Só para voltar aqui à reeleição, vocês não acham que, quero saber qual é a opinião de vocês, um mandato de 5 anos não é muita coisa, eventualmente, para um mau prefeito, para um mau governador, para um mau presidente? Não é importante também que o eleitor tenha a opção de, com 1 ano a menos, referendar, falar assim, olha, vai embora para casa, seu trabalho não foi bom ou não, nós gostamos, fica mais 4. É esse sistema, a reeleição, que torna o nosso ambiente político mais ou menos corrupto? Porque, vamos imaginar que, se alguém tem um mandato de 5 anos, um presidente, ele pode usar da corrupção e da máquina pública para eleger, não a ele, mas a um sucessor do mesmo partido, por exemplo. Claro, lógico. O problema, Rafael, aqui é uma questão de equilíbrio. Existe um abuso dos partidos que chegam ao poder. Sem dúvida nenhuma. O uso da máquina pública, o uso de todas as ações públicas visando a reeleição, não o bem público, mas aí é algo que é analisado de forma subjetiva. Nós também vamos ter o quê? Nós vamos ter as coligações partidárias que muitas vezes camuflam o verdadeiro lado dos políticos eleitos e também dos opositores. Nós temos uma série de problemas que precisam ser olhados com uma lupa no Brasil. Nós temos um problema estrutural. Embora haja uma grande riqueza, e uma riqueza séria, concreta, objetiva nas discussões, mas elas não chegam a público. E aí volta ao meu sempre tema. Numa democracia, a culpa é sempre do povo. Né? O voto e a fiscalização são do povo. O povo precisa entender as razões, e não é a razão de ser favorável ou contra, é olhar para aquilo que tem que ser mudado e falar, opa, calma aí, isso precisa ser mudado. Mas se for mudado para o lado A, pode dar um problema. Se for para o lado B, pode dar outro problema. Só que isso não é feito no achômetro. É necessário estudo, compreensão da história, cuidado para não romper o tecido histórico-político brasileiro, como nós temos na história do Brasil diversos rompimentos. Então, o povo precisa ficar atento. Precisa sim ficar atento. Precisa de proposituras. Por exemplo, 5 anos é bom? Eu não sei. Pode ser 6? Pode haver uma checagem ou depois de 2 anos? Pode ser. Nós não estávamos discutindo, até mesmo para tirar Dilma Rousseff, o parlamentarismo. O parlamentarismo funcionaria no Brasil? Precisamos ver. Seria possível um parlamentarismo com essa quantidade de partidos? Tivemos recentemente um plebiscito que era parlamentarismo e monarquia. Você lembra, Thiago? E monarquia. E tem gente que gostaria de ser rei novamente. Exatamente. Tem. É complicado. Gisele, eu vou aproveitar que a palavra está com você para a gente já encaminhar para os argumentos finais, tá bom? Vou colocar só mais uma questão aqui, Thiago. É interessante notar, eu falei do TSE justamente porque há no tribunal 2 ações que aguardam julgamento e que estão na mesma fase, ou seja, na fase final instrutória. Uma delas é justamente essa de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, e a outra que é justamente a extinção do Partido dos Trabalhadores por conta de comprovações de recepção de dinheiro do exterior vindo de forma ilícita, objeto de delações da Lava Jato. As 2 estão na mesma fase de conclusão instrutória, aguardando julgamento. Essa, inclusive, a ação do PT já conta desde abril com um parecer do Ministério Público favorável pela extinção. Este é um julgamento que efetivamente interessa ao país, este é um julgamento que efetivamente trará, sim, um efeito prático, objetivo para o nosso país nesse redesenho do sistema que nós estamos justamente debatendo aqui. Acho que precisamos rediscutir, precisamos redesenhar o nosso sistema político justamente para desencorajar que pessoas, que maus políticos queiram ingressar na carreira justamente para se locupletar, se valer do poder e não ligar a mínima para as pessoas, porque infelizmente é o que nós vemos, muitos políticos interessados em levar vantagens com a ocupação de cargos e nunca pensando nas pessoas e nunca pensando em servir ao Estado, ao município ou ao país.
Tiago? Eu não conheço esse caso, Gisele, só que você me passou uma informação agora, dinheiro estrangeiro. Dinheiro vindo do estrangeiro ou de outras nações? De outras nações, o fato é gravíssimo. Gravíssimo e precisa ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral de forma rígida, mas também de forma justa. Nós falamos aqui hoje sobre a Suprema Corte Americana e sobre a morte da juíza Ruth Ginsburg. E é muito interessante, eu indico aos telespectadores que entrem em qualquer rede social e procurem as conversações e os debates entre dois grandes nomes da Suprema Corte Americana. O juiz Antonin Scalia, um dos mais notáveis juristas do planeta, um homem extremamente conservador. No Brasil, seria ele um Moreira Alves. E a juíza Ruth Ginsburg. Fraternais amigos de linhas ideológicas opostas, grandes discussões travadas entre eles, dois amantes de artes, grandes amigos ao longo da vida. Vejam a beleza do que é a contraposição de ideias, mas desde que se tenha um objetivo comum. Acho muito engraçado, eu até mesmo por sentar aqui hoje e parecer um progressista, eu sempre me identifiquei muito com o estilo de análise do juiz Scalia sobre o que é a Constituição. A Constituição, para ele, deve ser interpretada com base naquilo pelo qual ela foi escrita, os motivos que levaram os fundadores a escrevê-la, dentro daquelas circunstâncias do momento da escrita. Essa sempre foi a minha defesa, porque essa sempre foi a defesa da boa justiça criminal. A lei deve ser respeitada. Okay. Os direitos e garantias devem ser respeitados. Invocando o juiz Scalia, Gisele, é o que eu falo, que eu justifico a razão de ser contrário à prisão de segunda instância. Veja o Brasil como é confuso. Eu invoco o grande juiz conservador americano para falar. A interpretação constitucional deve ser baseada no espírito da Constituição ao período de sua escrita. Então, vejam isso, vejam todos, os telespectadores, vocês também. É uma beleza ver como é possível divergir de forma respeitosa, com carinho e com educação. Obrigado, Tiago, Gisele. Lembro Obrigada. que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.